Esse é o encontro 77, estamos no Evangelho, dia 14 de abril de 2019. Estamos no capítulo 15, fora da caridade e não há salvação. O que é preciso para ser salvo? A parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que nos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes os fizeste em relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida: aqueles que estarão à sua esquerda, retirai-vos de mim, malditos, ides para longe, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles lhes responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixaste de dar proteção a um desses mais pequenos, deixaste de dá-las a mim mesmo. E então esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. São Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Então um douto da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que se faça para possuir a vida eterna? Que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que é que está escrito na lei? Que ledes nela? E ele respondeu: Amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças, e todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhes disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu na mão de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de ferida e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou ao outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas, deu-as ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. A qual
Dos três, vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que enxergou a misericórdia. Exerceu. Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois ele disse: Jesus, fazei o mesmo. Vamos para o 3? Acho que é isso. Sim, né? Uma explicação, né? Não vamos. Melhor. 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericórdios. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei os outros o que queríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar. E ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas faz mais alto do que recomendar a caridade. Coloca claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em outras coisas, separar a figura e a alegoria. Os homens, como aquele a quem falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, deviam apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar para melhor ser aceito. Devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e pontos sobre os quais não podia se explicar claramente. Mas ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e a infelicidade que reserva o mal. Nesses julgamentos supremos, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que dirige o inquérito, o juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade. Observou mais ou menos tal ou tal prática exterior? Não, ele não inquire senão de uma coisa, a prática da caridade, e sentencia dizendo: vós que assististes vossos irmãos, passai à direita, e vós que foste duros para com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxia da fé, faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de outro? Não, porque Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem o amor ao próximo acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ele encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. É porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Aqui Jesus coloca principalmente, eu acho, do meu ponto de vista, essa questão de egoísmo e orgulho, né? E coloca a caridade em primeiro lugar, como a única que pode levar à salvação do ser humano. E ele diz implicitamente que devemos ser caridosos, amarmos uns aos outros, perdoarmos antes de sermos perdoados,
todas as virtudes ele coloca em plano inferior à da caridade, sendo a caridade a principal. Eu acho que ele explica com a parábola do bom samaritano muito bem essa passagem, porque ele coloca o samaritano, que era considerado naquela época um herético, quer dizer, não acreditava em nada, os judeus não consideravam os samaritanos, eles colocavam os samaritanos de lado, mas eles eram bons e eram cordatos para com o próximo, tanto que foi ele quem cuidou do pretenso irmão que foi agredido pelos bandidos, né? Porque o sacerdote e o fariseu, nenhum dos dois se preocupou com ele, deixando de lado, que seriam as duas principais pessoas da sociedade judaica. Não deram a mínima para o coitado que estava lá precisando de ajuda. Precisou ser um samaritano que fosse lá. Ele colocou como sendo o samaritano, aquele capaz de ajudar o próximo. Colocando assim o sacerdote aí que dizia quem é o próximo, uma situação meio difícil, né? Foi muito interessante. Eu acho essa parábola fantástica. Só uma observação, para pegar o gancho para a minha aula, só deixar registrado aqui que nesse evangelho ele associa, ele liga a caridade à compaixão. Só isso. Nós vamos falar da compaixão daqui a pouco. Feito gancho. Feito gancho. Eu gosto da parábola do bom samaritano. Ela traz coisas, ela traz alertas importantes. Porque eu acho que o principal alerta é que parece tão mais fácil fazer a caridade para quem a gente conhece, para quem a gente já tem algum vínculo anterior, alguma relação. E essa parábola mostra exatamente como exemplo a caridade feita a um desconhecido. O samaritano não conhecia aquele homem que tinha sido atacado pelos ladrões na estrada. E ele não trata diferente, ele não age diferente porque ele era desconhecido. Ele age com o mesmo interesse em fazer o bem. E muitas vezes a gente se esquece disso. A gente tende a privilegiar aqueles que a gente conhece. E o segundo ponto do samaritano, sendo ele considerado herético, sendo ele considerado o povo da Samaria como um povo inferior aos povos, aos levitas, aos outros povos da região da Judeia, indica que você não precisa de muito para fazer a caridade, que às vezes é um engano também. Você pode fazer, não, mas quando eu tiver melhores condições, quando eu for bem de vida, eu faço caridade. Não é necessário, você pode fazer. A caridade não depende também de bens materiais, não depende de um conforto, algo que você tem que atingir um estágio de conforto, de instrução ou de evolução para você fazer, você praticar. Você pode praticar no seu próprio estágio, na sua própria condição, no momento que você está, desde que você tenha a vontade e o interesse. É isso. É a mesma coisa daquela outra passagem do Evangelho do óbolo da viúva, né? Sim. Que as pessoas mais ricas davam as suas esmolas, né? E faziam sua encenação. Faziam toda a encenação, e a viúva que tinha um poder, uma quantidade restrita, ela tirou dela e fez a oferenda, né? Então
Daí a parábola do óbolo da viúva, né, que ele mostra que não importa a quantidade, né, mas a qualidade da sua ação. Né? Acho que dá para juntar os dois. Acho que é isso.